Amados de Deus e queridos irmãos, nós vamos continuar aqui o assunto sobre o e-mail que eu recebi de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo e eu tenho falado a respeito dos bastidores da cúpula dessa instituição que eu vivi por mais de 30 anos. Então, eu estou lendo aqui o e-mail. Então, no e-mail, o pastor, continuando o e-mail, nós estamos na segunda parte desse e-mail, ele diz assim: outra coisa, você sabe a verdadeira razão para a visita do bispo Renato Cardoso e o bispo Djalma para o Equador na segunda-feira, 15 de agosto? Eles fizeram parecer uma visita normal, missionária, mas a verdade é que houve um grande escândalo. Então, olha só, eu achei assim muito estranho a visita do bispo Renato Cardoso, com a Cristiane Cardoso, no Equador. Porque depois da campanha de Israel, que aconteceu no mês de julho, eles foram para os Estados Unidos. Então a família foi para os Estados Unidos. Bispo Macedo, Bispo Renato Cardoso, né? Se eu não me engano, o Júlio também, o Júlio Freitas, estavam lá em Miami. E, de repente, o Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso vão ao Equador para uma visita. Anunciaram que era uma palestra de casais, alguma coisa assim. Eu achei estranho sair de Miami para o Equador sem anunciar antes, com antecedência. Eu desconfiei, porque eu já sei como é que a coisa funciona. Então eu pensei, até comentei com meu filho Lucas, eles devem ter ido lá buscar dinheiro. Pensei, né? Recolheram o que foi arrecadado na Fogueira Santa de Israel, da América Central. Pensei isso, porque achei muito estranho essa visita. Mas agora eu sei o real motivo dessa visita. Eles foram lá para abafar um escândalo. Porque a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é mestre em fazer isso. Abafar escândalos. Esconder as coisas que lhes interessa debaixo dos panos. E aquilo que não interessa, eles trazem à tona. Por isso você não vai ver muitas notícias na Record, por exemplo. Não vai sair na Record. Então, qual foi o motivo dessa visita de Renato Cardoso, bispo Renato Cardoso, e Cristiane Cardoso, e o Djalma também, que toma conta da Argentina? Se eu não me engano, até a última informação que eu tenho, ele estava tomando conta da Argentina, e a Argentina toma conta de países que falam o espanhol, a língua espanhola, o hispano. Então diz assim, o real motivo da visita missionária, que eles deram a parecer que era uma visita normal, missionária, mas a verdade é que houve um grande escândalo,
com 3 pastores antigos que faziam troca de casais em um motel. Então, lá no Equador, 3 pastores faziam troca de casais em um motel, onde trabalhava ou trabalha uma ex-obreira. Os 3 casais entravam na mesma habitação. Como a mulher os conhecia, lhe pagavam cada vez que iam, para não falar. Quando eles pararam de pagar, a ex-obreira falou ao líder e a casa caiu. Mas isso é a ponta do iceberg. Eles tiveram que ir lá, Renato Cardoso e Djalma, ao Equador, para negociar com a ex-obreira de não divulgar as suas provas para a imprensa e ficasse tudo coberto. Nós não sabemos o valor negociado, mas sabemos que os pastores foram expulsos e a ex-obreira firmou um acordo de sigilo. Um acordo de sigilo. Eles chamaram alguns pastores de países perigosos, para o qual nem a liderança quer ir, por insegurança. Assim disfarçariam o caso como uma reunião a mais. Então, segundo esse e-mail que eu recebi desse pastor atual, o motivo da viagem de Renato Cardoso e Djalma, bispo Djalma, com as suas respectivas esposas, creio eu, pelo menos a Cristiane estava, né? Cardoso, foi para abafar um caso, um escândalo de 3 pastores que iam para um motel e faziam troca de casais. E eles foram lá para abafar o caso. Pagaram, segundo o que está aqui no e-mail, para que isso não fosse divulgado. E isso é prática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, eu tenho informações que o Darlan pagou 100 mil reais, né? Eu tenho um relato. Então, pagou a um pastor para que esse pastor não falasse que o Darlan estava dando em cima, ou deu em cima, ou teve um caso com a esposa dele. Inclusive, esse pastor até recebeu uma região, uma igreja muito boa, a Igreja da Abolição. E vou dizer para você, quando eu saí da obra, eu fui até o escritório do Clodomir, eu fui até o escritório do bispo Clodomir para assinar alguns documentos, e o bispo Clodomir me fez algumas perguntas sobre, por exemplo, o bispo Romualdo. Se eu sabia alguma coisa em relação ao bispo Romualdo. Quando veio à tona o meu problema, veio à tona os meus erros, como já relatei. E aí, o bispo Clodomir me falou algo. Ele me falou. Ele falou assim, olha, o bispo já sabe de você e já sabe do Romualdo. Aí eu, sabe o quê? Não é porque um empresário tirou uma foto de vocês, ou seja, minha, junto com
o bispo Romualdo. Lá em Israel, nós estávamos num bar, num lugar como se fosse um bar, e tiraram uma foto. Tiraram uma foto, vocês bebendo cerveja. Pelo menos foi isso que ele falou para mim. E essa foto tinha caído na mão do Giovanni, o tecladista. O Giovanni, você sabe quem é o Giovanni? O tecladista. E segundo o bispo Clodomir, a igreja tinha pago o Giovanni, ou a esse empresário que estava com a foto, para que essa foto não fosse divulgada. Isso o Clodomir falou comigo. Porque o Clodomir queria que eu entregasse o bispo Romualdo. Bispo Romualdo, Clodomir está doido para passar a perna em você. Doidinho para passar a perna em você. Aliás, se já não passou. Se já não passou. Tá? Ele estava doido para que eu falasse coisas suas. E outra, eu tenho informações também. Você sabe que o bispo Macedo falou num vídeo que bebia vinho e bebia cerveja? Você lembra desse vídeo? Então, na verdade, ele estava se antecipando. Porque também existe uma conversa de que haviam tirado uma foto de uma reunião de bispos onde aparecia as cervejas. Então, como o bispo não sabia se iria conseguir negociar ou não para que essas fotos não saíssem, ele antecipa que bebe mesmo. Porque se saísse, ele já iria falar, não, realmente, eu já até falei que eu bebo. Então, essa prática de pagar para que escândalos não apareçam é uma prática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não sei quanto tempo tem, 12. Né? 12. Então vamos fazer mais uma pausa e nós vamos para o terceiro vídeo, porque ainda tem mais coisa aqui. Coisas fortes aqui. Então você já sabe que aquela viagem lá pro Equador, em agosto agora, do casal blindado, Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, o real motivo da viagem foi para abafar um escândalo de 3 casais da Igreja Universal do Reino de Deus que iam para o motel e faziam troca de casais. Já voltamos.